Os cheaters sempre foram odiados em todos os jogos online. Imagine você jogando um FPS, tentando se posicionar estrategicamente, se protegendo, calculando cada movimento. E do outro lado tem um cara que consegue ver sua posição exata pela parede. Ou então acerta um headshot de uma distância impossível. Ele simplesmente manipula todo o ambiente do jogo como ele quiser. Munição infinita, super velocidade, vida ilimitada. Bem injusto, né? Mas aí surge uma curiosidade. Como que esses caras conseguem fazer isso? E eu não tô falando do cara que baixa um cheat pronto e instala só pra trapacear. Eu tô falando do cara que desenvolve o cheat. O cara que entende como o computador funciona, analisa a estrutura do jogo e descobre onde mexer para modificar cada detalhe em tempo de execução e manipular completamente o funcionamento do game. Por trás dos panos, esse cara que desenvolve o cheat nada mais é do que um hacker experiente fazendo engenharia reversa e manipulando o funcionamento de um software. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em Hacking Pentest, e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que os cheats de jogos são criados. E para isso, vamos criar um cheat para um jogo clássico que você provavelmente deve conhecer, o Counter-Strike. Lembrando que tudo isso aqui é somente para fins educacionais. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender como que o software é executado. Quando você abre um jogo como o CS, o sistema operacional carrega o executável do jogo na memória RAM. Esse executável contém as instruções compiladas, ou seja, o código de máquina que o processador consegue interpretar. E ao rodar, o jogo cria um processo com um espaço isolado na memória RAM. E nesse espaço são alocadas as variáveis, objetos, estrutura de dados e tudo que define o estado do jogo. Vida do jogador, munição, posição, dinheiro, velocidade, inimigos ativos, tudo. Cada evento do jogo, um tiro, um pulo, uma compra no menu, dispara uma cadeia de funções que alteram valores na memória. Por exemplo, atirar vai reduzir a variável do pente de munição. Tomar um dano dentro do jogo vai alterar a variável que guarda a sua vida. Tudo isso acontece em tempo real, frame a frame. E o game hacking consiste exatamente em interceptar essas manipulações de memória que acontecem durante o jogo. A gente analisa a memória RAM, localiza as variáveis responsáveis por estados importantes, como munição ou a posição do jogador, e muda o valor delas diretamente. Isso tudo sem precisar tocar no código-fonte original, que está lá compilado, protegido. Tudo é feito durante a execução do processo, modificando o comportamento do jogo em tempo real. Só que isso vai muito além de simplesmente encontrar e editar um número na memória RAM. Existem técnicas bem avançadas no mundo do game hacking que permitem modificar o jogo mesmo com as proteções anti-cheat. E uma delas é o pointer scanning, quando os valores mudam de lugar na memória a cada execução. Então fica difícil saber onde fica o valor correspondente à sua vida, por exemplo. Então você tem que encontrar o ponteiro que sempre leva ao valor correto. Também com debuggers mais avançados, você consegue pausar a execução e examinar o que o jogo está fazendo em tempo real, interceptar as funções internas e colocar suas próprias funções no lugar. Essas abordagens exigem um conhecimento mais profundo de arquitetura de software, funcionamento do processador, gerenciamento de memória e até assembly avançado. Não é algo que você aprende de um dia para o outro. E o mais interessante é que muitas dessas técnicas são exatamente as mesmas técnicas utilizadas em pentest, engenharia reversa, análise de malware. Game hacking é uma porta de entrada para o hacking profissional. Mas beleza, então basicamente se o jogo acha que você tem 30 munições no pente, a gente modifica a memória para ele achar que você tem 1000. Ou então se o jogo acha que você tem apenas 800 de dinheiro para comprar uma pistolinha michuruca, a gente injeta um valor na memória de 1 milhão e você consegue comprar a loja inteira. Mas olha só, aqui que entra uma diferença muito importante. Quando a gente está falando de jogos offline, essas variáveis estão todas no seu computador, sob o seu controle. Mas em jogos online, a conversa muda completamente. A maioria dos jogos modernos utilizam validação do lado do servidor. Isso significa que variáveis críticas como vida, munição e dinheiro dentro do jogo são mantidas no servidor e não na sua máquina. Então mesmo que você tente modificar algo localmente, o servidor pode detectar e te expulsar da partida ou banir sua conta. Mas é claro que para toda proteção existe alguma forma de burlar. Em alguns casos ainda é possível manipular os valores que são processados antes deles serem enviados para o servidor, ou então entre um envio e outro. E é aí que entram as manipulações a nível de rede. Hackers podem interceptar, modificar e reenviar pacotes de dados para o servidor. Isso permite coisas como teleporte dentro do jogo, disparos ultra rápidos, spoofing de posição, mas claro, é um cenário muito mais complexo porque você teria que lidar com várias camadas de anti-cheat. De qualquer forma, no fim das contas, tudo se resume a entender onde os dados ficam e como eles trafegam. Se eles estão na memória RAM, você pode simplesmente modificá-la. Se está na rede, você pode interceptar, modificar, injetar pacotes. E quando você domina esses dois mundos, aí você tem um grande poder nas mãos. Manipular tudo que roda na sua máquina, qualquer software, e consequentemente games.
Mas vamos lá, antes de eu te mostrar na prática como que eu criei um cheat no Counter-Strike, deixa eu te dar uma dica. Se você curte esse universo, quer aprender hacking de verdade, chegar no nível onde você cria seus próprios malwares, burla sistemas complexos e entende cada técnica de ataque, a SolidOne é o melhor ponto de partida. Mesmo que você não saiba nada ainda, lá você aprende tudo de forma prática, desde o básico até o que existe de mais avançado no mundo do hacking. É muito conteúdo. São dezenas de cursos, laboratórios práticos, competição hacker valendo 15 mil reais, certificações práticas, tudo para te transformar num profissional completo e qualificado. Dá uma olhada no link que eu deixei no comentário fixado. Mas beleza, vamos pra prática. Antes de fazer qualquer modificação no jogo, eu precisava preparar tudo certinho. Não dá pra sair mudando os valores da memória, senão você vai acabar crashando o game. Eu queria fazer 3 hacks clássicos: munição infinita, dinheiro ilimitado e o melhor de todos, o God Mode. Vida infinita. Mas calma, vamos por partes. Eu comecei instalando o Counter-Strike, eu instalei direto da Steam, então é o jogo original, e também baixei e instalei o Cheat Engine. Para quem não conhece, o Cheat Engine é uma ferramenta de análise e modificação da memória em tempo real. Ele permite escanear a memória RAM em busca de valores específicos, no caso de game hacking, vida, munição, dinheiro no jogo, e a gente consegue simplesmente alterar em tempo real. Ele também oferece vários outros recursos mais avançados. É basicamente um canivete suíço para o game hacking. Beleza, com o jogo rodando eu entrei numa partida com bots, abri o Cheat Engine e conectei ele no processo do Counter-Strike. Pronto, ambiente armado. E para começar, vamos criar o hack de munição infinita. Dentro do jogo eu tava com uma AK-47 e o pente inicial tem 30 balas. Sabendo disso, eu abri o Cheat Engine e fiz um first scan com o valor 30. O programa me trouxe milhares de endereços de memória com aquele número. Claro, o valor 30 pode representar qualquer coisa na memória, então esse era só o primeiro passo. Eu voltei pro jogo, disparei algumas balas, deixei o pente com 27 balas. Então eu voltei no Cheat Engine e filtrei. Eu queria só os endereços que antes estavam com o valor 30 e passaram a ter o valor 27. Fiz isso mais algumas vezes, atirei mais e filtrei com novos valores, e depois de repetir esse processo mais algumas vezes, sobrou apenas 39 endereços de memória, ou seja, era ali que o jogo controlava a minha munição. Eu selecionei todos os endereços e alterei o valor para 90 e ativei a opção Frozen para não deixar o jogo diminuir aquele valor. Quando eu voltei pro jogo, surpresa, a cada vez que eu atirava, o número de balas nem diminuía. Munição infinita ativada com sucesso. Só isso aqui já vale seu like e sua inscrição, né? Mas beleza, vamos pro próximo desafio. Dinheiro infinito. Eu comecei um novo round, meu saldo inicial era $1000, fiz um first scan com esse valor, comprei uma arma aleatória e meu dinheiro caiu para $700. Voltei no Cheat Engine e fiz o next scan com 700. Mais alguns filtros, pronto, isolei ali as variáveis que controlavam o meu saldo e troquei o valor para 10 mil. Ativei o Frozen de novo e no jogo eu fui no menu de compra e não só dava para comprar qualquer arma, como o valor também nem diminuía. Muito top, mas ainda não acabou. Agora que eu já tinha munição infinita e dinheiro ilimitado, faltava o hack final, o God Mode. Vida infinita. Eu queria andar pelo mapa, cheio de inimigo, e não tomar nenhum dano. Para isso, o processo foi bem semelhante, mas com um desafio a mais, já que vai ter um monte de inimigo na partida tentando me matar, então não vai ser fácil isolar onde o jogo guarda a vida do meu personagem. Bom, primeiro eu fiz meu player tomar um dano pulando de um lugar alto. Obviamente eu iniciei com a vida no 100 e ela desceu para 98, abri o Cheat Engine, deixei um inimigo me dar mais um pouco de dano e fiquei com 77 de vida, fiz novamente um scan no Cheat Engine. Inclusive nesse momento chegou um outro carinha me atirando e eu quase morri, fiquei com 21 de vida e fiz novamente um scan. Beleza, sobraram só 17 endereços de memória, outras são usadas na lógica interna do jogo, então para ter certeza que eu vou isolar os endereços corretos, eu tomei mais um dano de queda, quase morri, fiquei com 3 de vida, mas deu tempo de eu identificar os endereços reais e mudar o valor para 10 mil. E obviamente eu ativei o Frozen. Voltei pro game e fui pro confronto direto. E olha só, eu virei o deus do CS. Eu tinha ativado o God Mode, vida infinita. E isso aqui é só uma fração do game hacking. Imagina o estrago disso aqui numa lan house antigamente.